Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Shalom Adonai. Mais um dia nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom, o diabo é que não presta. Amados, quero deixar uma palavra de meditação para todos neste dia. Se encontra registrada na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 11 do capítulo 1, vai dizer assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai agora chamar a atenção da igreja em Corinto, porque estava havendo uma contenda no meio da igreja. Interessante que antes dele chegar ao ponto para ir corrigir esse fato que estava ali acontecendo, ele vai dizer que era grato a Deus pelaquela igreja, porque aquela igreja alcançou de Deus a graça em tudo. Ela foi enriquecida em palavra e conhecimento, mas aquela igreja, por ser abençoada por Deus, começou a haver grupinhos dentro daquela igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, que é Pedro, e outros diziam que era de Cristo. E aqui ele vai perguntar se Cristo estava dividido. Porque nós sabemos, irmãos, que a igreja de Cristo, a organização igreja, ela funciona temos uma liderança, uma pessoa responsável para nos orientar segundo a palavra, nos dar uma direção dentro da palavra de Deus, tirar algumas dúvidas, mas nunca aquela pessoa ela vai poder tomar o lugar de Cristo. Nunca aquela pessoa vai poder tomar o lugar de Deus. E interessante que aqui tinha um grupinho que dizia que era de Cristo, De todos aqui, o que parecia certo é o que se torna mais errado. Todos estão errados. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Porque o que parecia que era o mais certo também estava errado. Porque Cristo, irmão, Cristo Jesus, ele não faz divisão no meio do povo. Ele não faz discórdia, E realmente temos que seguir Jesus. Só que Cristo, quando ele está para ir ao assunto aos céus, que ele ressuscita, e ele vai ter com Pedro, e ele vai falar: Pedro, tu me amas? Após Pedro negar Cristo 3 vezes, agora Cristo vai dizer para Pedro, se ele o amasse, que ele apacentasse as ovelhas dele, do Senhor. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aqui, o próprio Cristo nos mostrando que existe
e há uma necessidade de uma liderança diante do rebanho, diante do povo. O grande problema que aqui estava acontecendo, que um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Ceifa, outros que era de Cristo. E ali começava a haver uma separação dentro da própria igreja. Isso quer dizer que um aceitava os ensinamentos de Paulo, outros aceitavam o ensinamento só de Apolo, outros somente daquilo que Pedro falava, e outros era radical em dizer que não, eu só obedeço a Cristo. Igual nós vemos hoje, pessoas que ela diz que ela saiu do sistema, ela não vive mais dentro do sistema, mas ela é de Cristo. Ela vive o que Cristo ensinou. Ela, vive a vontade de Deus, mas fora da comunhão do corpo de Cristo. Porque na mentalidade dessa pessoa ela é de Cristo. E o apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai perguntar assim: está Cristo dividido? E ele continua: Paulo foi crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Vocês veem que ele já pega aqui, Cristo está dividido. Essas pessoas que dizem que serve a Cristo, mas não congrega, não tem um lugar para confraternização com seus irmãos, porque estar dentro da igreja é isso, irmãos. É uma confraternização, é participar de uma união, é estar unido num só propósito, naquele momento de adorar a presença do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, prestar honra e glória ao Senhor naquele lugar. Isso é ser igreja de Cristo. Cristo, ele é o cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo. E o corpo, para estar formado, tem que estar todos os membros dentro. Você, como parte deste corpo, como membro desta igreja, você tem que estar congregando. Então não adianta falar que você é de Cristo se você não congrega, se você não participa da Santa Ceia, da ceia do Senhor, Se você não participa dos louvores em comunhão com os irmãos dentro do santuário, que você não se reúna para orar ao Senhor junto com seus irmãos. Perdão. Então, ser cristão assim é muito fácil, porque isso te isenta da responsabilidade que é de levar verdadeiramente sobre a sua vida a marca de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem que estar unida, ela tem que estar num só propósito. Hoje, pela misericórdia, nós estamos pastor num ministério, mas vivemos dentro de um contexto que eu vou ser sincero para você, que eu não concordo. A igreja de Cristo é uma só. Verdadeiramente era para ser um líder só. Um exemplo, o Papa. A igreja católica, onde você for, a igreja católica, ela vai ter um líder maior que é o Papa. Aonde tiver uma igreja católica e ele chegar, ele é o representante, ele é o líder. O
padre daquela paróquia vai ter que passar a vez para o Papa, né? E todos os papas, todos os padres, todos os arcebispos, né, dos estados, tem que prestar respeito à pessoa do Papa, porque ele é o líder da Igreja Católica. Aí vem a história da Igreja Protestante. E interessante que no protestante, todo mundo quer protestar alguma coisa. Quando você protesta para melhor, é válido. Foi o que aconteceu com Martim Lutero. Mas quando alguns protestam, quer protestar simplesmente por não estar de acordo com o que está escrito nas Escrituras e vai além, porque não pode, além de não estar na Escritura Sagrada, ainda tem que fazer a vontade dela, tem que agradar a ela. E nós temos visto isso acontecer. Infelizmente, hoje, pessoas que não frequentam um santuário, não vão, né, à casa de Deus, estão aí perdidas nos seus achismos. A Bíblia não tem achismo, a Bíblia é se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna. Então, são muitas coisas que não dá para falar agora nesse vídeo. Mas eu quero só te dizer uma coisa. Você que se diz que é de Cristo, mas que não congrega, você não é de Cristo. Pode ser de qualquer um outro, menos do Cristo, crucificado, ressuscitado e o que está vivo à destra de Deus Pai. Amém? Deus continue abençoando a sua vida.